palavra nos diz assim: logo todo aquele que está em Cristo se tornou nova criatura, e a velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele, pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Logo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criatura, meus irmãos. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Coríntios ali, dizendo que aquele que se encontra em Cristo agora se tornou uma nova criatura. O pastor estava há pouco dizendo que a internet hoje é um meio onde nós recebemos boa alimentação e também recebemos uma má alimentação. Às vezes a gente pode se saciar ou às vezes a gente pode ter uma congestão por aquilo que recebemos pela internet. Porque aquele que está em Cristo, ele se tornou nova criatura. Aquele que recebeu a Cristo se tornou uma nova criatura. Mas hoje vemos, meus irmãos, evangelhos que pregam uma mensagem que não é uma mensagem transformadora. Uma mensagem que não transforma vidas. Uma mensagem que a pessoa recebe e continua sendo a mesma pessoa, praticando os mesmos atos e se tornando aquela mesma pessoa que era antes de receber a mensagem. E o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que está em Cristo, e nós hoje estamos em Cristo, meus irmãos, nós não estamos mais debaixo do pecado. Antes do Senhor Jesus Cristo vir ao mundo, nós estávamos debaixo do pecado original, o pecado de Adão, o primeiro homem a pecar. E nós estávamos debaixo do pecado e debaixo da ira de Deus. Mas a palavra diz que agora nós estamos em Cristo, e nós somos novas criaturas. E aquilo que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais, porque nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E todos aqueles, meus irmãos, que têm um encontro com o Senhor Jesus Cristo, eles não podem mais ser a mesma pessoa. A partir do momento que nós temos um encontro real, um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, nós se tornamos novas criaturas, meus irmãos. E o próprio apóstolo Paulo, quando nós lemos em Atos ali a conversão de Paulo, quando ele está indo pelo caminho ali de Damasco ali, para buscar e prender cristãos, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, aquela luz que é muito forte, e ele cai ali, e ele escuta o Senhor falar com ele. A partir daquele momento, meus irmãos, este homem nunca mais será a mesma pessoa. Esse homem terá toda a sua mente mudada, o seu comportamento mudado, a sua vida mudada por completo, meus irmãos, porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E quando nós nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo, tem que ser da mesma maneira, meus irmãos. Tem que haver uma transformação na nossa vida. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela continua praticando as mesmas obras que ela praticava. Ela continua vivendo debaixo do pecado, vivendo na mentira, vivendo no engano. Eu não consigo acreditar que uma pessoa que se encontrou realmente com Cristo, ela não teve a sua vida transformada. Porque a palavra nos mostra que todos aqueles que se encontraram com o Senhor Jesus Cristo, a sua vida ela foi transformada, meus irmãos, amém? Eu creio que eu estou falando aqui com pessoas que tiveram a sua vida transformada por Cristo. Eu tive a minha vida transformada por Cristo, porque quando nós andávamos no mundo, quando nós andávamos aí pelas trevas, por este mundo afora, o Espírito Santo ele não habitava em nossa vida. Nós não tínhamos o Espírito Santo na nossa vida. Mas a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos o Espírito de Deus nas nossas vidas, a nossa vida ela é transformada, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor ela também vai nos dizer sobre aquela mulher pecadora,
chamada Maria Madalena, que vivia em pecado, que vivia fazendo coisas que desagradavam a Deus. E no momento em que o Senhor Jesus Cristo ele teve um encontro com ela, nós conhecemos bem esta passagem, meus irmãos. Esta mulher, ela foi tocada pelo Senhor Jesus Cristo, ela foi tocada pelas palavras que o Senhor se dirigiu a ela foi tocada pelo amor de Deus na vida dela naquele momento. E a partir daquele momento ela se tornou uma discípula do Senhor Jesus Cristo. Ela passou a seguir o Senhor por onde ele andava, ela passou a andar nos caminhos do Senhor, ela passou a praticar aquilo que o Senhor dizia. Ela começou, meus irmãos, a ter uma vida diferente, meus irmãos, porque ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E da mesma maneira o Senhor Jesus Cristo, por tantas vezes, por tantos lugares que passou, ele tocou em pessoas, ele se aproximou de pessoas, e muitas pessoas que se aproximavam dele eram transformadas, mas muitas pessoas também não eram transformadas, por incrível que pareça, porque a Bíblia diz que multidões seguiam a Jesus Cristo, mas a Bíblia não vai dizer que multidões eram transformadas pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai contar alguns casos de algumas pessoas, quem sabe algumas outras foram, que não estão na Bíblia, mas algumas pessoas que foram transformadas. Mas existiam pessoas que estavam convivendo com o Senhor Jesus Cristo, que estavam esperando o Senhor Jesus Cristo quando ele atravessou de um lado para o outro do mar, que seguiam o Senhor Jesus Cristo para ver os seus milagres e viam seus milagres, e que estavam diariamente, quem sabe, seguindo o ministério do Senhor Jesus Cristo, mas não tiveram as suas vidas transformadas, meus irmãos. Sabe por quê? Porque eles estavam interessados naquilo que o Senhor apenas lhe podia proporcionar naquele momento. Eles não estavam preocupados com a vida eterna, eles não estavam preocupados em ser transformados, mas eles estavam preocupados naquilo que o Senhor podia lhe proporcionar naquele momento apenas, meus irmãos. E hoje nós vivemos desta maneira. Nós vivemos em um tempo em que há vários tipos de evangelho sendo pregados. Em um tempo que há igreja para cada gosto que se tem hoje. Se você quer uma igreja mais liberal, você tem. Se você quer uma igreja que canta mais, você tem. Uma que é mais da palavra, outra que não é nem da palavra, nem do louvor, que é da revelação. Existem vários tipos de evangelho hoje, meus irmãos, sendo pregados. Mas existe apenas um evangelho que transforma a vida das pessoas, meus irmãos. Existe apenas um evangelho que transforma as pessoas de dentro para fora. Nem tudo que é pregado transforma, meus irmãos. As pessoas estão atrás muitas vezes daquilo que enche o seu ego. Estão atrás de ouvir palavras de consolo, quem sabe, para a sua vida. Estão atrás de falsos mestres, né, pastor, como foi pregado aqui há poucos dias. Estão atrás de ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Mas, meus irmãos, o evangelho, a palavra do Senhor, ela é uma palavra de confronto para as nossas vidas. Porque a palavra diz que o nosso corpo, a nossa mente, o nosso eu, ele pende para o pecado. O desejo do nosso corpo não é estar aqui. Nós só estamos aqui porque o Espírito Santo fez uma obra grandiosa na nossa vida. Hoje é um dia chuvoso, é um dia gostoso para estar embaixo das cobertas. Mas o Espírito Santo fez uma obra tão maravilhosa na nossa vida, que nós deixamos tudo aquilo que nos agrada para estar na presença do Senhor. Quem sabe é mais confortável para o nosso corpo hoje estar assistindo um filme, estar tranquilo embaixo das cobertas. Mas o Espírito Santo, meus irmãos, que está na nossa vida e que habita, ele nos convence que nós precisamos estar na presença do Senhor. A palavra, ela é uma palavra de confronto com as nossas vidas, meus irmãos. Por isso que muitas pessoas não se achegam. Quando o Senhor Jesus pregava, certa feita, disseram que esse discurso é pesado. Quem poderá, ouvir isso? Quem poderá ouvir esse discurso? Porque a palavra confronta, meus irmãos, o nosso ser humano. Nós somos pessoas que pendemos para aquilo que não agrada a Deus. Mas a palavra nos diz que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. E aquilo que era passado se foi, tudo se fez novo na nossa vida. Por isso nós estamos aqui nesta noite, meus irmãos, porque nós deixemos o Espírito Santo entrar na nossa vida, nós deixemos o Espírito Santo fazer morada na nossa vida, e hoje nós somos guiados não por aquilo que nós queremos, mas somos guiados pelo Espírito do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
Nós vemos também aquele gadareno, que era endemoniado, que vivia pelos sepulcros, andando e sendo atormentado por demônios. E o Senhor Jesus Cristo um dia chegou e se deparou com aquele homem, e expulsou aqueles demônios que habitavam na vida daquele homem. E a Bíblia diz que a partir daquele momento aquele homem foi liberto, e aquele homem começou a seguir o Senhor Jesus Cristo, e aquele homem começou, quem sabe, a pregar o Evangelho, a pregar a palavra do Senhor, aleluia. Porque, meus irmãos, quando o Senhor ele se depara com a nossa vida, Ele nos liberta, Ele nos transforma, e aquele homem teve a sua vida devolvida, aquele homem teve a sua família, quem sabe, devolvida, os seus amigos devolvidos, ele teve tudo aquilo que o demônio tinha tirado, que Satanás tinha tirado da vida dele, o Senhor Jesus Cristo devolveu para ele, meus irmãos, porque ele foi liberto daquilo que o atormentava. E quando nós temos esse encontro com o Senhor Jesus, nós também somos libertos, meus irmãos. Nós temos a nossa vida transformada, nós temos o Espírito Santo em nossa vida, e também nós somos libertos de tudo aquilo que nos atormentava. Somos libertos de enfermidade, somos libertos de várias tantas outras coisas. Quando nós aceitamos Jesus, automaticamente a nossa vida é transformada, meus irmãos. Não só a nossa mente, mas o nosso corpo, a nossa família, a nossa vida financeira, a nossa vida espiritual. Todas as áreas da nossa vida são transformadas quando nós encontramos e somos encontrados pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aquilo que era passado se foi e tudo se fez novo na nossa vida. Aleluia! Nós vemos, meus irmãos, também a vida de Zaqueu, aquele publicano, que a palavra vai dizer que o Senhor Jesus estava passando, e aquele homem, por ser de baixa estatura, ele subiu em uma árvore, meus irmãos, para poder ver o Senhor Jesus passar, aleluia. E o Senhor Jesus diz para ele, nós conhecemos, tem hinos que cantam e tem a passagem bem conhecida: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero pousar em sua casa, aleluia. Sabe, meus irmãos, como nós podemos ser transformados pelo Senhor Jesus Cristo, como nós podemos ter a nossa vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós precisamos ter um encontro com Cristo. Primeiramente, nós precisamos nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo não é vir ao culto apenas, meus irmãos. Quantas pessoas vêm ao culto e voltam para a sua casa e não têm um encontro com o Senhor Jesus Cristo? Se encontrar com o Senhor Jesus Cristo é ouvir a sua voz, aleluia. Se encontrar com o Senhor Jesus Cristo é abrir o seu coração, porque a palavra diz assim, que Ele está à porta e Ele bate, e aquele que abrir a porta e deixar Ele entrar, Ele vai ceiar com Ele, aleluia. Muitas vezes as pessoas vêm ao culto e voltam para casa e não se encontram com o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes as pessoas vêm ao culto por muitos anos e voltam para suas casas e não conseguem ter a sua vida transformada, não conseguem ser uma nova criatura. Se encontrar com o Senhor Jesus Cristo é fazer como Zaqueu, esse publicano, fez. É abrir a sua porta e deixar o Senhor entrar, e deixar Ele ser dono da sua vida, e deixar Ele comandar os seus pensamentos, as suas atitudes, e deixar o Senhor comandar a sua boca, os seus ouvidos, os seus pés. É assim que nós vamos ser transformados, meus irmãos. É deixar o Senhor ser o dono da nossa vida, ser o dono dos meus sentimentos, o dono dos meus pensamentos, o dono da minha vida, meus irmãos, o dono da minha casa, o dono da minha empresa. É Ele que comanda. E nós vamos sentir e ser transformados pelo Senhor. Meus irmãos, precisamos deixar o Senhor entrar em nosso coração, porque a palavra diz que o Senhor Jesus, Ele é amor, e aonde Ele entra, aonde Ele se achega, Ele transforma. Todas as vezes que o Senhor chegou em um funeral, o morto não permaneceu morto, meus irmãos. Todas as vezes que o Senhor passava perto das pessoas com enfermidades, aquelas enfermidades eram curadas. Aquela mulher que sofria pelo fluxo de sangue ali, aquela enfermidade,
ela foi curada pelo Senhor, ela tocou no Senhor Jesus Cristo e a sua vida foi transformada. Ela era tida naquele tempo como uma mulher imunda, uma mulher que não podia estar na sociedade, uma mulher que não podia estar perto das pessoas, quem ela tocasse seria imundo. Ela era uma mulher que ela era considerada excluída da sociedade. Mas quando o Senhor chega e passa ali naquele local, e aquela mulher toca ao Senhor Jesus Cristo, as suas vestes, ela é transformada pelo aquele poder que saiu do Senhor, pela virtude que saiu do Senhor. E essa mulher tem de novo, quem sabe, a sua família retomada, ela tem de novo a sua vida em sociedade retomada, e quem sabe aquela mulher pode dizer que agora ela é uma nova criatura. Quem sabe aquela mulher pode dizer que ela foi transformada pelo poder de Jesus Cristo, aleluia. E quantos de nós nesta noite podemos dizer que nós fomos transformados pelo poder de Jesus Cristo? Você pode dizer nesta noite: eu fui transformado pelo poder de Jesus Cristo? Você pode dizer nesta noite que o Senhor Jesus Cristo fez uma obra espetacular na sua vida? Aleluia, aleluia, meus irmãos. Para que nós possamos, meus irmãos, ser transformados pelo Senhor, nós também precisamos ter um novo nascimento. A palavra do Senhor nos diz, em João, que Nicodemos foi falar com o Senhor Jesus pela noite. E o Senhor Jesus explicava para ele sobre essas questões. E ele era um homem que não entendia. E o Senhor Jesus disse que é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E nós também, meus irmãos, necessitamos muitas vezes ter um novo nascimento. Nós já passamos pelo batismo, nós já fomos batizados e já nascimos de novo. Mas muitas vezes, meus irmãos, ainda aquela velha natureza, da qual o apóstolo fala que devemos nos despir do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, e sermos renovados na nossa maneira de pensar. A palavra diz, meus irmãos, em Efésios, que nós devemos nos despir da nossa velha natureza, que se corrompe por desejos enganosos, e sermos renovados pela maneira de pensar. Nos despir, meus irmãos, quer nos dizer o quê? Nos desvestir, tirar a roupa. Nós devemos nos despir desta velha natureza, meus irmãos. A natureza corrompida, a natureza de Adão, a natureza que se corrompeu com o passar do tempo. E devemos, meus irmãos, ser cheios do Espírito Santo. Devemos nos desvestir do velho homem e nos revestir do novo homem criado por Deus, meus irmãos. Nós devemos ser cheios da pessoa que Deus criou. Aquela velha natureza, aquele velho homem, nós devemos deixar para trás. A palavra diz que tudo se fez novo, que tudo foi deixado para trás. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que uma coisa ele faz, ele esquece daquilo que ficou para trás, e ele prossegue para o alvo, ele prossegue para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele está dizendo que tudo aquilo que ele viveu, tudo aquilo que ele passou, todo o seu conhecimento, tudo aquilo que ele deixou, ele está deixando para trás, meus irmãos, e ele está seguindo para algo novo, ele está seguindo para um futuro diferente, meus irmãos, e é da maneira que nós devemos viver. Nós devemos deixar de lado aquilo que nos afasta do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos deixar de lado tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. E nós devemos olhar para o nosso alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos ser transformados dia após dia, meus irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo. Essa é esta palavra, meus irmãos, que é pregada, ela não causar em nós, meus irmãos, alguma coisa, ela não mudar o nosso interior, ela não mudar o nosso jeito de pensar, o que será da nossa vida, meus irmãos?
Este evangelho, ele tem que transformar as nossas vidas. Este evangelho tem que mudar a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser. Eu não posso ser mais a mesma pessoa depois que eu me encontrei com o Senhor Jesus Cristo. As minhas atitudes, a minha maneira de ser não pode ser mais a mesma, meus irmãos. Porque eu encontrei um ser que é soberano. Eu encontrei um ser que é santo. Eu fui encontrado pelo Senhor Jesus Cristo e a minha vida foi transformada, aleluia. Devemos ser, meus irmãos, transformados pelo poder desta palavra. Existem por aí muitas palavras, existem por aí muitos evangelhos, mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, que ele prega ao Senhor Jesus Cristo, esse crucificado, aleluia, glória a Deus. Existem por aí outras pregações, meus irmãos. Existem por aí muitas outras doutrinas. Existem por aí muitos outros meios que o ser humano inventou para querer mudar a vida da pessoa. Existe a religião A, existe a religião B, existe o budismo, existe tantas outras religiões, meus irmãos. Mas nenhuma dessas religiões transforma a vida das pessoas. Nenhum outro, nem Buda, nem Maomé, nenhum outro ser que existiu e que é adorado por as pessoas hoje, não consegue mudar a vida das pessoas, assim como Jesus Cristo conseguiu mudar o rumo de uma história, conseguiu mudar o rumo de uma nação, e até hoje, depois de 2000 e tantos anos que ele já morreu, ele ainda está transformando a vida das pessoas, meus irmãos. Ele ainda está libertando o drogado do vício das drogas, ele ainda está curando aquele que tem uma enfermidade em fase terminal, ele ainda está tirando as pessoas dos vícios, ele ainda está fazendo um milagre, meus irmãos. O mesmo Jesus que operou lá no passado, ele continua transformando vidas, aleluia. Depois de 2023 anos que estamos vivendo, o Senhor Jesus ainda transforma a vida das pessoas, e as vidas das pessoas são transformadas através da palavra, meus irmãos. Através desta palavra que é pregada, as pessoas têm vidas transformadas. Eu não consigo entender as pessoas que têm o contato com a palavra, que têm o contato com o Senhor Jesus Cristo e ainda não conseguiram ter as suas vidas transformadas. Quem sabe ainda precisamos ter um contato maior com o Senhor. Quem sabe ainda precisamos abrir o nosso coração e deixar o Senhor operar ainda mais em nossas vidas. O que nos falta para ter esse encontro com o Senhor Jesus Cristo? O que nos falta para abrir o nosso coração e deixar com que o Senhor seja o dono da nossa vida, meus irmãos? Aleluia. O que nos falta para sermos transformados pelo Senhor? Será que nos falta abrir o nosso coração e deixar Ele trabalhar? Será que nos falta termos um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo? Ou será que estamos vindo à casa do Senhor por tanto tempo e ainda não abrimos o nosso coração? Será que estamos vindo à casa do Senhor por quantos anos e estamos voltando sem ter o encontro com o Senhor Jesus? Não podemos perder esta oportunidade, meus irmãos. Não podemos perder a oportunidade de ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A palavra diz que Ele está à porta e bate. Ele está à porta e bate, meus irmãos. Quem sabe nós já deixamos Ele tomar conta de tantas áreas da nossa vida, mas quem sabe ainda existem áreas da nossa vida que nós não abrimos mão de deixar o Senhor tomar conta. Aqui muitas vezes é ensinado sobre ofertar e dizimar. Quem sabe nós deixamos o Senhor tomar conta de todas as áreas da nossa vida, mas do meu dinheiro não. Esse eu trabalho, eu cuido, esse é meu. Quem sabe nós deixamos o Senhor tomar o rumo da nossa vida em tantas áreas, meus irmãos, mas da minha família não. Aqui eu que cuido, eu que domino. Meus irmãos, o Senhor ele quer por um inteiro tomar conta da nossa vida. Ele não quer só o teu coração, Ele quer toda a sua vida para Ele.
Ele te fez, Ele te salvou, Ele te libertou, e Ele quer você como um todo para Ele, meus irmãos. Ele quer ser o dono da tua vida, Ele quer ser o dono do teu dinheiro, da tua casa, da tua família, dos teus filhos. Ele quer ser o primeiro em todas as áreas da sua vida. Aleluia. O apóstolo Paulo, depois que ele teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós conhecemos um dos maiores homens que já pisou nessa terra, pregando o evangelho, abrindo igrejas, falando do amor de Deus. Ele diz que para ele o morrer era lucro e o viver era Cristo. A vida desse homem estava entregue totalmente para o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entregar a nossa vida totalmente para o Senhor Jesus Cristo, se nós quisermos ser transformados pelo poder do evangelho, meus irmãos. Nós não podemos deixar o Senhor tomar conta apenas de algumas áreas da nossa vida. Não podemos deixar o Senhor tomar conta apenas daquilo que eu quero. Ou você entrega toda a sua vida para Jesus, ou Ele não é o teu Senhor. Ou você é totalmente do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor não nos quer, Ele não nos salvou em parte, Ele nos salvou por completo, meus irmãos. E Ele também nos quer a nossa vida por completa para Ele. Nós não podemos entregar a nossa vida parcialmente para o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida tem que ser entregue de todo o nosso coração. Nós temos que deixar-nos ser moldados pelo Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele não vai forçar nada para você. O Senhor não vai te impor nada para você cumprir. O Senhor, Ele quer que você faça isso por amor. Ele quer que você se entregue para Ele por amor. Ele quer que você abra o seu coração e deixe Ele trabalhar sem nada forçado. Nosso Deus, Ele é um Deus que Ele não força a barra em nenhuma das áreas da nossa vida, meus irmãos. Somos nós que temos que entregar a nossa vida para Ele. Totalmente. Amém, meus irmãos? Vou pedir para você se colocar em pé nesse momento. Uma mensagem breve, rápida, meus irmãos. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, que o Senhor Jesus falou ao teu coração, assim como Ele falou no meu. Que Ele quer que a nossa vida, meus irmãos, ela seja por completa do Senhor Jesus Cristo. Porque muitas vezes a pessoa aqui na igreja, a vida dela é toda do Senhor Jesus. Quando ela sai daqui, a vida dela já é do mundo. Ela já fala como as pessoas do mundo falam, ela já age como as pessoas do mundo agem, porque nós somos seres humanos e somos um dos seres que somos mais moldáveis. Nós somos influenciados muito fácil pelas coisas, meus irmãos. Se nós nos mudarmos de cidade, rapidamente nós vamos pegar o sotaque daquela outra cidade, vamos começar a falar como aquelas pessoas da outra cidade, e nós somos influenciados. Mas eu quero dizer nesta noite aqui que nós devemos ser influenciados por esta palavra, meus irmãos. Ser influenciados por Cristo, meus irmãos. Devemos viver o nosso caminho nos caminhos do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. E devemos deixar que o Senhor Jesus Cristo, Ele molde a nossa vida como Ele quer que nós sejamos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu vou entregar a palavra para o pastor, ele irá fazer a oração. Eu quero que você permaneça com os olhos fechados neste momento. Eu gostaria de fazer um apelo, baseado em tudo que foi ministrado aqui nesta noite. Nós fomos alcançados e agraciados com a salvação, mas estamos num processo de transformação. A palavra do Senhor diz assim, que aquele que começou boa obra em nós é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas eu, você, nós precisamos permitir que esta transformação aconteça na nossa vida. Ainda na quinta-feira, no nosso curso para os batizandos, eu dizia que muitas pessoas vão ser salvas, serão salvas, já são salvas, mas terão uma vida medíocre aqui nesta terra, em algumas áreas da vida, porque não permitem
que Deus transforme. Salvação é uma coisa, qualidade de vida é outra. Qualidade de vida espiritual, os dons e tantas outras coisas dependem da nossa disponibilidade para com Deus. E a palavra do Senhor disse nesta noite, que nós precisamos ser moldados e transformados. Permitir que esta transformação, que o oleiro possa colocar as mãos neste barro e dar a forma que Ele quer. Isto não depende do tempo de igreja. Você pode ser uma pessoa que tenha 10, 20, 30 anos de igreja, mas ainda não permitiu que Deus trabalhe na sua vida, para que você abandone algumas práticas que trazem sofrimento, que trazem muitas vezes problemas na sua vida, seja pessoal, problemas pessoais, de ordem pessoal, de foro íntimo, problemas conjugais, financeiros, problemas em viver em sociedade. Eu não sei, mas a palavra do Senhor foi ministrada nesta noite. E se você precisa, se você sente a necessidade de fazer uma aliança com Deus nessa noite, dizendo: Deus, eu permito o trabalho na minha vida. Eu deixo o Senhor trabalhar nesta área que até hoje eu não permiti que fosse trabalhada, porque eu quero ser melhor, eu quero ser aperfeiçoado por Ti. Se você deseja, eu convido você a vir à frente. Quero orar por você, abençoar a sua vida, abençoar esse novo tempo da sua vida, para que você desfrute de coisas melhores, desfrute de um tempo melhor, desfrute de uma qualidade de vida melhor, transformados por Jesus. Aquela mulher, como foi falado aqui do fluxo de sangue, ela decidiu sair do seu leito de morte e tocar em Jesus, porque ela não aceitava aquela situação de derrota, ela não aceitava aquele decreto de morte. Ela descobriu: esse tal Jesus é uma fonte poderosa para transformar a minha vida. Não quero mais sofrimento, não quero mais angústia, não quero mais enfermidades, não quero mais fraquezas, eu quero desfrutar de uma vida plena. Se você quer, venha rapidamente à frente, eu quero orar por você. Se você quer se entregar um pouco mais ao Senhor, dizendo: trabalha, Senhor, trabalha, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser moldado segundo o Teu querer e a Tua vontade. Ser cristão é ser conforme Cristo quer. Ser cristão é andar conforme Deus quer que andemos. Ser cristão, seguir o caminho da fé, é não fazer aquilo que nós queremos. Como o apóstolo Paulo, muito citado nesta noite, ele disse: eu esmurro meu corpo e coloco na posição de escravidão, para que eu possa completar todas as tarefas que Deus colocou sob minha responsabilidade. O evangelho falso, como foi falado aqui nesta noite, o evangelho falso é aquele evangelho que não há mudança, que não há transformação, que não há uma liberdade para o trabalhar do Espírito Santo. Mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira vida cristã é marcada pelas transformações, é marcada pelas renovações, é marcada por o remover, o retirar de coisas que precisam ser removidas e retiradas da nossa vida, mas também é marcada por aquilo que o Senhor acrescenta, aquilo que irá nos fazer bem, aquilo que irá nos fazer melhor, aquilo que nos fará ir além, aquilo que nos fará alçar voos mais altos. Oh, aleluia! E a palavra do Senhor diz: aquilo
que nós nem imaginamos, é o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Voos mais altos, uma vida melhor, conquistas maiores. Senhor, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Obrigado porque a tua palavra é poderosa e ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Poderosa para penetrar até a divisão do espírito e da alma. Poderosa para discernir pensamentos e intenções do coração. E a tua palavra nos pegou nesta noite. A tua palavra nos tocou nesta noite, a tua palavra nos envolveu nesta noite, a tua palavra nos exortou nesta noite, a tua palavra nos edificou nesta noite, a tua palavra trabalhou em nós nesta noite, a tua palavra chegou de maneira poderosa, ecoando não apenas o nosso coração, mas também falando a nossa mente, para que pudéssemos sentir, mas também pudéssemos compreender o peso, o poder, a importância, o valor desta palavra extraordinária na nossa vida. E os teus filhos e as tuas filhas deram um passo importantíssimo na sua vida, não apenas saindo do seu lugar e vindo à frente, mas fazendo uma aliança contigo, se rendendo a ti, dizendo: Senhor, trabalha, Senhor, trabalha, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero ser uma nova criatura, no sentido de coisas novas, de vivências novas, de experiências novas, mas não experiências ruins, traumáticas, mas experiências poderosas, que nos levam para mais perto de ti. Então, Senhor, aceita a aliança que fazemos contigo nesta noite. Eu também me coloco aqui na frente, Senhor, porque eu quero ser moldado por ti, eu quero ser transformado por ti. Oh Senhor, nós queremos estar na posição que Salomão estava diante de ti, dizendo: Senhor, não passo de uma criança, não sei como me conduzir, não sei como conduzir a minha vida, não sei como conduzir a minha família, não sei como conduzir os meus negócios, não sei como conduzir as minhas finanças, não sei como conduzir a minha vida social, não sei como conduzir a minha vida profissional, não sei como conduzir, Senhor, mas eu peço sabedoria. É nesta posição que nós estamos diante de ti, Senhor, reconhecendo que somos limitados, imperfeitos, falhos, mas sabemos que aquele que começou boa obra em nós vai completá-la, irá completá-la, porque nós nos rendemos, Senhor, nós rasgamos a nossa alma, nós nos lançamos aos teus pés, e nós somos como barro na mão do oleiro, não para ser quebrado, não para ser triturado, mas como barro pronto para tomar a forma que o oleiro quer que tomemos. Então, Senhor, eis-nos aqui, faz-nos como o Senhor quer que sejamos feitos, molda-nos conforme o teu querer e a tua vontade, e prepara-nos para viver as tuas promessas para as nossas vidas. Prepara-nos, Senhor, para vivermos dias extraordinários na tua presença. Prepara-nos para vivermos experiências sobrenaturais. Prepara-nos, Senhor, para vivermos vitórias poderosas. Prepara-nos, Senhor, para vivermos conquistas extraordinárias na nossa vida. Ó Senhor, para que possamos brilhar a tua luz, para que possamos resplandecer a tua glória e possamos ser referência nesta geração. Este mundo tenebroso, este mundo que jaz do maligno, este mundo que perece nas trevas, este mundo que está preso, acorrentado às garras de Satanás, possa olhar para as nossas vidas e ver o teu trabalhar, o teu transformar nas nossas vidas, e eles possam, Senhor, através do nosso testemunho, e através da nossa vivência, e através das nossas conquistas, as pessoas também desejem servir a este Deus maravilhoso que nós servimos. Usa-nos para a honra e glória do teu santo nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode voltar para o seu lugar nesta noite.